Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que domingo agitado, hein? Meus amigos, o Campeonato Brasileiro dando aquela reviravolta, os times que estão lá embaixo conseguiram vencer. O Vasco, por sua vez, já não vence há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro, caiu drasticamente a diferença do Vasco da Gama para o primeiro clube que está ali na zona do rebaixamento. A gente vai falar sobre isso aqui. Hoje houve uma manifestação da Força Jovem simplesmente cobrando o Pequim, cobrando o Paiva e pedindo a saída de alguns jogadores. Ontem eu falei para vocês, tá? O Paiva está chamando crise para o Vasco desnecessariamente. Ontem eu falei isso. E o seguinte, né? O Pedrinho que está aí totalmente perdido. O Pedrinho se perdeu aí também no comando do Vasco da Gama. A gente entende essa situação aí com relação aos cofres que foram saqueados, esvaziados, mas, porra, tem como ele pedir ajuda, tem como o Pedrinho fazer algo aí diferente, cara, e tem que contratar. Processo de contratação muito lento no Vasco da Gama, mas muito lento, tá? E não foi por falta de jogador que vir, não, é por falta de convicção também aí do departamento de futebol do Vasco da Gama. Pessoal, se inscrevam no canal. Amigos, olha, eu estou muito preocupado, tá? Vou colocar aqui para vocês a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco está na 11ª rodada, tá? Isto é por conta ainda daquela gordura. O Vasco venceu 4 jogos, mas a diferença do Vasco da Gama simplesmente caiu. Uma diferença que já chegou a ser de 8 pontos para a zona do rebaixamento, caiu para 4. O Fluminense venceu o jogo dele hoje, venceu o Bahia, certo? Aqui no Rio de Janeiro, mais uma vitória aí sob o comando do Mano Menezes, e agora o Vasco está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Meus amigos, vou até dar uma atualizada aqui, porque a gente está ao vivo, para a gente poder passar para vocês. O Grêmio conseguiu uma vitória, vocês vão ver aqui, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, meu irmão. O Vitória somou ponto, perfeito? Já está escapando. Pô, cara, olha, o Criciúma conseguiu vencer o Atlético Mineiro, perfeito? O Corinthians e o Juventude também estão somando pontos. Então, cara, o Vasco da Gama, até o Internacional, olha só, está vencendo momentaneamente o Palmeiras. Pessoal, a situação do Vasco é muito preocupante. O Vasco não vence aí já há 3 rodadas. O Vasco precisa voltar a fazer aí as pazes com a vitória. Eu sempre estou falando isso aqui. Por quê? Na medida em que o Vasco não consegue vencer, perfeito, os outros clubes vão chegando e vão chegando muito perto. A última vitória do Vasco da Gama foi no dia 17, pessoal. Isso mesmo, foi no dia 17 de julho, quando a gente ganhou o Atlético Goianiense lá, né, no Antônio Ascioli. De lá para cá, 3 derrotas aí, né? Ou melhor, 2 derrotas e um empate. O Vasco não venceu. 2-0 contra o Atlético Mineiro, 1-0 contra o Grêmio, 2-2 contra o Red Bull Bragantino, e ainda teve aquele jogo lá contra o Atlético Goianiense da Copa do Brasil, 1-1, que a gente não está contando aqui. E a Força Jovem, diante dessa situação aí,
emitiu uma nota hoje cobrando, fazendo cobranças duras e severas aí ao Pedrinho e ao Paiva, tá? E o seguinte, ó, em nota, Força Jovem cobra reforços e pede saída de Léo. Vamos colocar aqui? Colocar o Léo de titular, tendo o Lincoln, que entrou bem e marcou gol, há poucos jogos atrás, já é inexplicável. Mas o colocar como titular e capitão é inadmissível devido a todos os últimos acontecimentos. Se o Léo tivesse humildade, pediria para sair ainda hoje. Se o Paiva tivesse discernimento, nunca mais o escalaria. Continuar insistindo em Zé Gabriel, ou o técnico é burro, ou a escalação vem de cima. Queremos saber o porquê da insistência desses pseudos jogadores. Não vamos mais aceitar que isso se repita e o Vasco seja mais uma vez prejudicado. Terça-feira vocês podem plantar uma crise já na escalação. Estamos avisando de agora. A escalação deste jogo contra o Bragantino foi uma vergonha. Poupar Vegete, começar o time com um time teoricamente misto num jogo-chave no Campeonato Brasileiro. É inadmissível. Por que não poupou o Léo Pelé? Saiam da inércia e contratem logo. Enquanto isso, coloquem e deem mais oportunidades à base. JP, GB e Lincoln, né? Que a gente sustenta, confiando nos moleques, né? E daremos tranquilidade para ele. Oscilar faz parte, fazer merda todo jogo, não. Lembre-se, a família demora, promete, mas cumpre. Está aqui a nota da Força Jovem. A Força Jovem cobrando. Ontem foi inadmissível, mas eu acho que isso aí, a culpa é mais do Pedrinho e do Felipe do que do pai. Porque eles foram atletas de futebol, experientes do jeito que são, não tem que poupar jogador nenhum, meu irmão. Não tem que poupar jogador nenhum. Ontem eu falei, olha, porra, vai para esse jogo, vence, e, porra, cara, faz o feijão com arroz, não inventa. Tem jogador da base como o JP, o GB, o Lincoln, que tá pedindo passagem aí, cara. Bote o moleque para poder jogar, cara. Não dá pra gente entender. Não dá. O Paiva estava legal, ontem ele colocou o Zé Gabriel ao invés de colocar o JP, foi triste. Agora, esse processo de contratação aí no Vasco está realmente lento. A gente entende aí que a 777, Jorge Salgado, deixaram os cofres do Vasco combalidos. Mas é o seguinte, o Pedrinho, se ele Pedrinho, não está encontrando solução para contratar, ele tem que pedir ajuda, cara. Ele tem que pedir ajuda para outras pessoas dentro do Vasco da Gama. Ele precisa pedir ajuda para a torcida do Vasco. Meses atrás, o Pedrinho procurou, por exemplo, o Leve, para ver essas situações aí das cartas do Leve, para ver se tinha possibilidade de serem aplicadas no Vasco da Gama ou não. Porra, o que faltou? É vaidade das pessoas que estão por detrás do Pedrinho? O que faltou? Agora, a gente não pode ficar aí, cara, porra, dando desculpa. Final do ano, o torcedor do Vasco não vai aceitar. Esse papo de que é 777, porra, desgraçou o Vasco. Não vai aceitar, irmão. O torcedor quer vitória. E eu falava para vocês, eu estou mais preocupado com esse jogo contra o Red Bull Bragantino do que contra o jogo com o Atlético Goianiense. Porque esse jogo contra o Atlético Goianiense dependeria muito desse jogo do Red Bull Bragantino. O jogo do Red Bull Bragantino, se a vitória não viesse, aí, princípio de crise no Vasco da Gama e muita cobrança aí em São Januário. Perfeito? É essa a situação. E tinha jogador para poder chegar aqui. Tá? A gente fala aqui, a gente até fica como mentiroso. Não, mas é incompetência também, porque teve jogador bom que foi oferecido. De quem está lá.
E o Pequim tem que vir a público, Pequim, para falar. Eu já falei isso para você, pelo menos uma vez na semana. O torcedor do Vasco fica sem resposta. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.